Caso surpreendente. Quando essa garota vê o dinheiro no chão, ela faz o que a maioria faria, que é pegar o dinheiro. E o Tem comemora dizendo que ele pegou um peixão hoje. Ele diz que ela é um peixão, mas que o cheirinho dela é muito bom. Ele pede o dinheiro de volta, mas ela fala que não vai devolver. Ele se apresenta e pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Então ela responde dizendo que ela não vai apertar a mão de um vagabundo. Ele diz que ele não é um vagabundo e que ela está com os $100 dele. E depois que ela diz pra ele que não vai devolver nenhum dinheiro, ele fala que era apenas uma brincadeira e pede o número dela. Ela fala que não vai dar o número pra ele, então ele fala que talvez eles possam pegar uma bebida. E como mais uma vez ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela diz que não porque ele é um desocupado. Então ele diz que ela vai embora sem dar o número e também sem devolver o dinheiro dele, mas que tudo bem porque no mar tem muito peixe. Mas agora ela volta correndo e fala que ele esqueceu isso. Ele fala que é a isca dele e agradece. Ela diz que pensou melhor e que talvez eles possam fazer alguma coisa. E depois que ele diz pra ela que ele pensou que ela não estivesse interessada, ela fala que ele é uma gracinha. Então ele fala que provavelmente ela deve ter gostado do carro dele. Então ela diz pra ele que se ele tem um carro como esse, então provavelmente ele não é um vagabundo como ela pensava. Ele fala que com certeza ele não é um vagabundo e fala que ele gosta de pescar, e pergunta se ela quer conferir o que ele conseguiu pescar mais cedo. Ela diz que sim e pergunta pra ele se ele pode tirar uma foto dela com o carro dele. Ele fala que com certeza, mas que ele quer tirar primeiro uma foto dela com o peixe dele. E já nesse momento ele fala que vai tirar a foto dela, mas que é pra ela contar até 3 e falar interesseira. Ela pergunta o que ele disse. E depois que ele fala que ela é interesseira, ela pergunta qual é o problema dele. E já ele pergunta qual é o problema dela, já que ela não gosta dele e sim do carro dele, e mais uma vez chama ela de interesseira. O Nate se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem com ela. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. E depois que ela diz pra ele que tá ali esperando o namorado dela, ele pergunta qual o nome dela. Mas ela diz que é melhor ele nem saber. Ele fala que o nome dele é Nate e diz que é um prazer conhecê-la. E depois que ele pergunta se realmente ela não vai apertar a mão dele, ela fala que já disse que tem namorado. Ele fala que entende, mas que ele só está perguntando o nome dela e pergunta o que ela está fazendo ali sozinha e que ela não está parecendo muito feliz. Ele conta pra ela que ele é novo na cidade e que só está tentando conhecer novas pessoas e pergunta se ela conhece algum bom restaurante. E como ela fala que não conhece, ele pergunta há quanto tempo ela mora ali. E ela diz pra ele que é uns 2 anos. E brincando ele diz pra ela que ela deve estar morrendo de fome. Ele pergunta se ela quer que ele vá comprar comida pra ela e diz que o namorado dela não está alimentando ela. E como ela diz que não e fala que está legal, ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. E como ela fala e ele não entende, ele pede pra ela chegar mais perto. Ela fala que já esperou demais e que ela também vai procurar um restaurante para almoçar. E depois que ele diz pra ela que não conhece os restaurantes da cidade, ela fala que pode mostrar pra ele. Ele diz pra ela que ele adora rabada e pergunta se ela conhece algum lugar que serve esse prato. E já ela diz pra ele que ela conhece um ótimo restaurante e que ela tem certeza que ele vai gostar. Ele fala que já que ela tá dizendo, ele acha que eles deveriam conhecer o lugar e pergunta se é muito longe dali. Ela fala que não é e já ele pergunta sobre o namorado dela. E ela responde dizendo que é melhor eles irem antes que o namorado dela chegue. Ele pergunta se ela tá falando sério e pergunta também o que pode acontecer se ele chegar de repente. E depois que ela fala que ele não se importaria, ele fala pra ela entrar no carro.
E já nesse momento, dentro do carro, ele pergunta o que fez ela assim de repente mudar de ideia. E depois que ela diz pra ele que ela é muito indecisa, ele fala que ela realmente deve ser muito indecisa e pergunta se pelo menos ela é sincera. Ela diz que costuma sempre ser sincera e já ele fala que não acredita e pergunta se ela tem dupla personalidade. Ela pergunta por que ele está dizendo isso. Ele fala que parece porque antes dela ver o carro dele parecia que ela tinha uma personalidade, mas que agora dentro do carro parece outra pessoa. Ela diz que ele está estragando o clima e já ele diz que ela que estragou o clima. Então ela fala pra ele que isso tudo aconteceu porque no começo ele não disse a coisa certa. Ele fala que a abordagem dele foi normal e que ela voltou porque ela é interesseira e que a abordagem não faria nenhuma diferença. Ele pergunta se ela concorda e ela diz que não. Ele fala que ele sente que vai ser melhor ela seguir a vida dela e voltar para o banco e esperar o namorado dela. Ela diz que não e ele pergunta como assim e fala que vai dar uma ajuda para ela. Ela fala que para ela tanto faz e em seguida diz para ele abrir a porta. Ele abre a porta e deseja um ótimo dia para ela. Ele pede para ela fechar a porta, mas ela diz que não vai fechar. O Nate começa fazendo um elogio, mas ela já corta dizendo que está no telefone e que não está interessada. Ele pergunta se ela tem um namorado ou algo do tipo, mas ela diz pra ele que simplesmente não está interessada. Então ele se despede desejando um bom dia e dizendo que nunca viu uma pessoa tão mal educada. Mas antes mesmo dele chegar no carro, ela pede pra ele esperar e diz que estava no telefone, mas que não está mais. Ele pede para ela chegar mais perto, mas antes de fazer isso, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Tiffany e ele também fala o nome dele e diz que é um prazer conhecê-la. E quando ele pergunta para onde ela estava indo, ela diz que estava indo para a casa dela. Ele pergunta o que ela vai fazer em casa tão cedo e em seguida também pede o número dela. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele agradece e diz que acabou de comprar esse carro. Então ela diz pra ele que ela também quer ter um carro como esse, só que na cor rosa. Ele pergunta se ela prefere na cor rosa e diz que vai combinar com ela. E brincando ela diz pra ele se ele conseguiria um carro pra ela. E ele responde dizendo que ele ainda nem conhece ela. Ele pergunta se pelo menos ela lembra o nome dele. Ela diz que ela acha que começa com N. E em seguida pergunta se o nome dele é Nathaniel. Ele começa a rir e pergunta se ela prefere chamá-lo assim daqui pra frente. Em seguida diz que não e fala que o nome dele é Nate. Ele pergunta se ela prefere entrar no carro. E como ela diz que pode ser, ele fala que ela pode entrar. E nesse momento, dentro do carro, Nate pergunta por que ela resolveu voltar. E depois que ela diz pra ele que ele conseguiu chamar a atenção dela, ele pergunta se a camisa vermelha dele chamou a atenção dela. Ela diz que sim, mas ele fala que não acredita muito nisso e pergunta por que ela não quis falar com ele logo no começo. Ela diz porque ela estava no telefone conversando com uma amiga dela. Ele fala que desde o começo ele está com a mesma camisa vermelha. E depois que ela diz pra ele que não o viu muito bem no começo, ele fala que ele estava bem de frente pra ela. Ela diz pra ele que ela não tem uma visão muito boa, então ele pergunta se ela precisa de lentes de contato. Ela diz que não e fala que talvez um óculos. Ele pergunta se então o problema é esse, que ela está precisando de óculos. E já nesse momento, quando ele fala que já não está mais interessado nela, ela pergunta por que não. Ele fala que acabou de conhecê-la, mas que ela já deu todos os indícios de que é interesseira. Ela diz que não é interesseira, mas ele fala que definitivamente ela é sim. Ele fala que desde o começo que ele a conheceu ficou muito claro que ela é interesseira e fala que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela fala que a verdade é que ele deve estar quebrado e termina dizendo que com essa atitude ele não vai conseguir nenhuma garota em Miami.